Fala, espaçonautas, quero te desejar seja bem-vindo à nossa aula 3. Também quero te parabenizar pela tua continuidade, né, em estar investindo aí no teu conhecimento. Então, hoje, aula 3, nós vamos estar entendendo, né, o objetivo dessa aula é a gente entender a questão de endereçamento IP. Tá? Então, existem dois tipos hoje de formas de você se comunicar via redes, né, quando a gente fala da parte lógica. Então, essa parte que ela tem mais a ver com configurações. E você tem duas formas hoje. Você tem o IPv4, que é o sistema mais antigo, que é o que nós vamos ver hoje, e existe também o IPv6, que vai ficar para um segundo momento, tá bom? No IPv4 existem várias configurações que a gente faz ali, né? Quando realmente você vai estar utilizando a parte de configuração, você vai fazer algo realmente ali efetivo no ambiente real, existem várias configurações que a gente executa. Nesse momento a gente vai ver basicamente a parte de IPv4 e máscaras de rede. Vou ser bem sincero, máscara de rede é o que mais dificulta o entendimento de quem é de redes. A gente vai tentar abordar aqui de uma forma bem clara, uma forma prática, tentar trazer algumas referências. Já adianta, é uma aula um pouquinho mais difícil, às vezes não faz muito sentido a primeiro momento, principalmente se você nunca teve contato aí com parte de configuração. Então nós vamos dizer ali, barra 24, barra 23, barra... Quando você fala isso, a gente está falando basicamente da máscara de rede do que a gente está configurando. Tá bom? Então o objetivo hoje é a gente entender essa questão. Existe, né, já estamos numa era diferente, mas existe o que a gente fala de IP público e IP privado. Nós vamos ver essa diferença, vou tentar abordar também isso de uma forma bem clara. Também temos a notação CIDR, que é a que eu estava falando, barra 24, barra 25, barra 23, barra 16, barra 8, existem várias formas de você utilizar essa notação. Bem, então vamos lá. Parte teórica. Então, na eletrônica, quando a gente fala de sinais elétricos, você tem basicamente duas possibilidades, tá? Você tem a possibilidade de ser desligado. Então, imagine que eu tenho uma luz. Vou pegar meu celular aqui para ficar fácil. Eu tenho uma luz aqui, ó. Então, nesse momento, eu tenho uma informação. Mesmo meu celular aqui, ó, está desligado. Mas eu tenho uma informação. A informação que eu tenho é que está desligado. Isso é uma informação. Que algo aconteceu ou eu não quero utilizar. Ou seja, a lanterna está desligada. Quando eu faço o movimento aqui e ela liga, agora eu tenho uma outra informação, que é a informação de estar ligado. Essa forma de atuação, aqui a gente chama de duas possibilidades, né, dois elementos, a gente chama de binário. Então, toda a parte, a estrutura da informática, ela é baseada em binários. Então, toda a informação que a gente vê, o mouse, olha lá, o mouse aqui, ele vai piscando, quando você vai mexendo aqui, ó, a luzinha lá, ela pisca mais, diminui. Isso por quê? A forma de entendimento da eletrônica sempre vai ser, pega algo que seja ele sem fio, seja ele ótico, por luz, o que quer que seja, converte isso numa forma analógica, que a gente chama de binário, né, que é pulso elétrico, e aí sobre esse pulso elétrico que todo o sistema de hardware vai trabalhar. A rede é a mesma coisa. Lá no finalzinho, antes de chegar até a parte de processamento, ela precisa se transformar em binário. Isso facilita muito o nosso entendimento quando a gente for ver máscara de subrede. Tá? Então, na máscara de rede ou máscara de subrede, é o mesmo termo, a gente utiliza binários para entender essa notação CIDR, para a gente entender quantos dispositivos tem, o que é rede, o que é o broadcast, fica mais fácil. Tá bom? Então, outra questão de teoria, tá? Então, o endereço IPv4 ele é composto por 4 casinhas. Então, essa parte aqui eu posso dizer assim que já começa a ser um pouquinho diferente, tá bom? Aqui no nosso slide eu tenho um IP que normalmente é utilizado, a gente vê muito empresas, até quando você contrata algum tipo de internet, é comum vir essa faixa de IP, tá? 192 é a primeira casinha, ponto 168 é a minha segunda casinha. Ponto 0 é a minha terceira casinha. Ponto 10, que é a quarta casinha que nós estamos falando aqui. Essas casinhas, em termos técnicos, né, falando um pouquinho mais técnico, é chamado de octeto. Porque essa divisão, lembra que tem o binário? Existem outras formas de a gente também representar os números. Existe o binário, existe o decimal, que é a forma com que nós utilizamos hoje. Então, o decimal é uma forma de expressar números, né, que a base é 10. O binário, a base é 2. E existe o octeto,
e octeto. Octeto é o nome da divisão, mas é base 8. Vou pegar aqui depois certinho o nome, mas se eu não me engano, é octonal o nome que se fala. E tem o hexadecimal. Tá? Então existem várias formas, existem outras formas, tá bom? Mas basicamente, o que eu quero me referenciar aqui? Ó? Existem 4 divisões possíveis, tá bom? E nessas divisões, como ele é uma base 8, tá? Ele vai de 0 até 255. E a gente vai entender isso porque tem a ver com o binário, tá bom? Então ele vai de 0 aos valores possíveis da primeira casinha 0, ou até 255, né? Então 0, 1, 2, 3, 4, assim vai. E assim todas elas, de 0 a 255. Se você pegar esses números de 0 a 255, você tem 256 possibilidades. Então 255 já é um número, o 0 conta, então fica 255 mais 1 deste 0, tá bom? Deste 0 aqui eu tenho 256 possibilidades. Legal? Então, já ficou meio pesadinho aqui, eu sei, mas a gente vai tentar diminuir um pouco essa complexidade. A máscara de subrede, ela também vai até de 255 para frente. Só que aqui na máscara é o que vai fazer a diferenciação do que é o endereço da rede dos endereços de dispositivos dentro dessa rede. Caramba, ficou meio esquisito, né? A gente vai entender mais para frente o que é isso. Isso que é muito importante. Posso dizer que quando a gente vai para o N1, quando a gente entende isso daqui, resolve, facilita a nossa vida demais você entender essa questão de máscara de subrede, tá bom? Então, a máscara de subrede, ela vai separar, tá bom? A parte que é rede. Quando eu falo rede, estou falando da parte lógica. Então, tudo que eu falar agora daqui para frente, rede, eu estou falando do que é lógico. Quando a gente fala assim, o que é lógico, que não estou falando de cabo, eu não estou falando se tem um switch lá na ponta, não é disso que eu estou falando da configuração, tá bom? Então, a parte que se chama rede, a gente vai entender, tá, no sistema de comunicação hoje TCP/IP, você tem basicamente 2 IPs, tá? Então, dessa faixa, eu tenho sempre 2 IPs que eles são reservados pela própria rede. Então, para haver comunicação, eu tenho 2 IPs que eu já perco, tá? Sempre perco 2 IPs, tá bom? Fazer assim que existem aí formas de a gente não perder isso, mas a gente está falando lá no N3. Tá? Então, para a gente aqui, N1, existem a forma de a gente fazer sempre eu perco 2 IPs. Sendo esses IPs o IP da rede, então a minha rede lógica, ela precisa de um IP. Olha que legal. Então, ela vai dizer quem que é o IP de toda aquela galera. É como se eu tivesse, por exemplo, vou dar um exemplo, eu tenho uma empresa e eu tenho um CEP. Esse CEP vai dizer para mim quem é a rua onde eu estou. E aí, esse CEP me diz qual é o endereço da rede. Então, essa galera que mora nessa rua ou que tem empresa nessa rua é o meu CEP. Então, toda aquela numeração ali que vem no CEP seria o meu endereço de rede. E aí, um número específico seria o endereço certinho de cada host. Tá bom? É uma analogia para a gente tentar entender um pouquinho, deixar um pouquinho menos difícil essa ideia. Então, repetindo, imagina que eu tenho uma rua de uma cidade, eu tenho um CEP que identifica essa rua e eu tenho o número de cada uma das residências, das empresas nessa mesma rua. O CEP seria nosso IP de rede. E o número de cada um deles seria o IP do dispositivo em si, tá bom? Pensa que nessa rua, tá, nesse formato, eu tivesse um condomínio lá dentro. Tá? Não é exatamente isso, mas vamos pensar dessa forma. E aí, quando eu quisesse falar com todo mundo da rua, então eu quero mandar uma mensagem para todo mundo ao mesmo tempo, eu quero falar com todo mundo ao mesmo tempo. Eu não vou falar, eu quero falar com a casa 1, 2, 3, não, eu quero falar com todo mundo. Então eu vou disparar uma mensagem para todos. O nome disso é broadcast e ele também precisa de um IP, tá bom? Então, o IP da rede, quando a gente vai analisar, né, como ela é configurada, ela é sempre o primeiro endereço válido. Sempre. Então, o primeiro endereço válido da rede, tá, desse conjunto, né, de IPs, sempre é da própria rede. E o último IP disponível vai ser sempre do broadcast, quando eu vou falar com todo mundo. Beleza? Então, grava isso, porque lá na frente, um pouquinho mais para frente, quando a gente for falar de máscara de subrede, você vai entender por que eu falei desses 2 IPs reservados, tá bom? Para a gente entender essa divisão agora, tá? Lembra que eu falei do binário? A gente tem uma tabelinha aqui, tá vendo? Que seriam
quando a gente fala de bits, bytes, tá? A gente está falando de sinais elétricos. Então, um bit, tá? Um bit é uma casinha dessa aqui, ó. Essa aqui é a casinha 1. Aqui é a casinha 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 casinhas aqui. Quando você pega um conjunto de 8 fileirinhas de sinais elétricos na eletrônica e você junta elas, esses 8 sinais formam o que a gente chama de byte, que é com Y, B-Y-T, é um byte, tá bom? E aí, esse 1 byte, ele pode assumir o valor de 0 até 255, tá bom? Olha que legal. Ele vai de 0 até 255, porque ele tem 8 posições. Evandro, como é que você sabe disso? Lembra da base? Então, olha aqui, aqui é uma tabelinha que nos ajuda a enxergar isso. Quando a gente fala de base 2, eu estou falando que eu vou ter um número elevado à quantidade de bits. Então aqui eu tenho 2 elevado a 0. Então, se essa casinha de bit aqui, ó, o sinal fosse 0, imagina que aqui, ó, sinal 0, tá bom? Estou ligado, desliguei ela. Então, 2 elevado a 0, na matemática, vai me dizer que é igual a 1. Então, essa primeira casinha aqui, ó, quando ela está desligada, tá bom? Ela representa um valor. Ah, mas e se essa casinha aqui tivesse ligada, né? Se eu venho aqui e coloco aqui o número 1 nessa casinha aqui, o que acontece? Eu venho para a próxima, tá vendo? Então, ó, tenho a próxima aqui, que seria os 2 bits ligados. Então, os 2 bits ligados aqui, tá vendo? Ó, se eu tiver esse bit e esse bit ligado, eu vou ter nessa casinha o valor equivalente ao binário, que seria o número 2, e nessa casinha aqui o equivalente ao número 1, tá bom? Então, olha só, número 2 aqui, número 1 aqui. Aí, se eu tiver essa casinha e essa casinha ligados, eu vou ter o número 2 e vou ter o número 1 aqui. Isso aqui equivale ao valor 3, beleza? Então, aqui está a sinalização embaixo seria de ligado e desligado. Então, imagina que é assim, eu estou com essa casinha ligada. Então, ó, aqui é o 0. Então, se eu estou 0 aqui, ele equivale a 1, tá bom? E se ele tivesse desligado, aí ele equivaleria a 0, tá bom? Agora aqui, casinha número 1. Estou com ele ligado, então, ó lá, sinal 1. O valor dele aqui, nesse caso aqui, é 2. Ah, mas e se aqui fosse 0? Ou seja, se eu não tivesse valor aqui, esse valor seria 0. Entendeu? Meio chatinho, né? Vai ficar mais fácil. Então, na notação CIDR, quando a gente vai trabalhar com ela, e a gente enxerga isso aqui, ó, veja que 1 byte desse octeto, ele equivale a 8 casinhas. Tá? Então, na nossa máscara de subrede, quando a gente vai olhar aqui, existe uma muito comum, que é a barra 24, tá? Que é a 255.255.255.0. Como que eu sei que ela é uma barra 24? Olha só, se eu somar esse carinha aqui, ó, isso aqui está em decimal, essa linha aqui, ó, ela é em decimal. Se eu somar 128, mais 64, mais 32, mais 16, mais 8, mais 4, mais 2, mais 1, eu vou ter o valor de 255. Isso quer dizer que para mim ter esse primeiro octeto aqui da máscara de subrede com todos os 255, teria que ser assim a minha sinalização. Tudo ligado. Quando isso aqui acontece, vira 255. Tá bom? Mesma coisa aqui a próxima. Se eu tiver todo mundo ligado, vira 255. Se eu tiver a próxima ligada, para isso aqui ser verdade, todas elas estão ligadas também. Na máscara de subrede tem um detalhe bem legal. A primeira vez que eu colocar um 0, imagine que eu coloquei um 0 nessa posição aqui. Para trás tem que ser sempre tudo 0. Você não tem o número 1 no meio do caminho. Então, na máscara de subrede, quando você ligar o primeiro 0, todos os outros têm que ser ligados para trás. Então, imagine que aqui eu tenho 8 mais 8 mais 8, vai dar o nosso barra 24. E se eu ligasse esse carinha aqui, se eu ligasse esse aqui, se eu ligasse esse carinha aqui, o que aconteceria? Eu teria o famoso barra 25, porque agora eu tenho 25 séries de bit ligado. Aí, se eu ligasse o próximo, eu teria um barra 26, porque eu teria 26 sequências dos bits ligados. Da mesma forma, se eu desligasse esse bit aqui, eu teria um barra 23, porque todos ligados seriam barra 24. Mas se eu desligasse essa galerinha, ele seria um barra 23, tá bom? E aí, pega esse número aqui,
Era sobre isso que eu estava falando. Ó. Pego o 1, tá? Se eu venho aqui e eu colocar ele desligado, significa que eu não tenho sinalização aqui, tá bom? Essa ideia aqui diz que esse bit, o maior valor que ele pode representar, eu acho que faltou essa ideia, é o número 1. Se eu tiver com esse bit ligado, o maior valor que pode ter nesse bit é o número 1. Na casinha 2, o maior valor que ele pode assumir aqui é o número 2. Então, se eu vier com ele desligado aqui, se eu tiver sem sinalização nessa casinha aqui, é a mesma coisa que eu não tivesse informação nenhuma. Então, ele só vai, uma vez que eu colocar um 0 aqui, ó, porque o 0 aqui, é como se eu falasse o seguinte, olha, o que tiver aqui você considera 0. Então, nesse número 2 aqui, se eu tivesse a minha sinalização aqui embaixo de 0, aqui estaria zerado. Bom, porque seria 2 elevado à primeira, não é se ele está ligado ou desligado, é a posição física dele, ó. Posição física 1, posição física 2, posição física 3, só que ele começa, né, fazendo a multiplicação da base em 0, 1, 2, 3, tá bom? Então essa é a ideia. Então o maior valor desta casinha aqui, ó, é 1, o maior valor desta casinha aqui, ó, é 2, o maior valor da casinha número 7 é 128. Bom, então se eu desligasse aqui, se eu colocasse 0 nessa primeira casinha, o que iria acontecer com o meu 128? Ele estaria zerado. Tá? Ele estaria zerado. Se você fizer a soma desses números para trás, você vai ver que a soma desses números vai dar 127. Tá vendo? Se a gente vier somando aqui, né? 64, mais 32, mais 16, mais 8, mais 4, mais 2, mais 1, isso aqui vai dar 127. Tá? Aí, se eu desligasse essa casinha e essa casinha, a somatória desses números aqui daria 63. Tá vendo? Aqui é uma tabela de conversão. Aqui eu tenho o binário, tá vendo? O binário é aqui embaixo. Aqui eu tenho o número decimal. Para mim saber o número que eu estou me referenciando, eu vou fazendo a soma dos decimais aqui. Se eu deixar somente esse carinha ligado, se o 1 tivesse ligado, tudo para trás fosse 0. 128. Ah, Evandro, se eu ligasse o número aqui, ó, o 128, e ligasse esse carinha aqui de trás, a posição 0, a casa 0, casa 7. Eu teria 128, maior valor possível é 1, então 129. Tá bom? Então, vamos facilitar a nossa vida aqui? Espera um pouquinho. Vamos facilitar. Deixa eu editar aqui o nosso arquivo para ficar mais didático essa parte, porque eu sei que ela é meio chatinha de entender essa tabela, porque na hora que a gente chegar na parte de configuração de rede, vocês vão ver que muitas vezes a gente recebe pelo CDI-DR, ó, é o barra 23, o barra 22. Você consegue fazer uma conversão de forma muito simples, se for necessário. Então, vamos pegar aqui a ferramenta. Ó. Imagina que eu viesse aqui e nesse carinha aqui eu colocasse a sinalização 0. Tá? Então, o que aconteceria? Eu teria, nesse caso aqui, a soma 128, mais 64, mais 32, mais 16, mais 8, mais 4, mais 2. Isso aqui equivaleria, tá vendo? Como aqui está desligado, eu perco 1 da minha conta. Então, isso aqui equivale a 2, 5, 4. Tá? Então, é isso aqui que eu estou dizendo. Ah, Evandro, beleza, mas e se eu desligasse esse carinha aqui? Se eu desligar esse carinha, veja que eu tenho 2 mais 1. Então, o meu valor aqui embaixo, eu teria 128 mais 64. Só que aqui eu teria 2, 5, 3. Tá vendo? 253 ou 252? 252, perdão, 252. Porque eu estou tirando 3 da minha... Estou tirando 3. Ó, 2 mais 1 dá 3, aqui daria 252. Ah, mas agora eu quero fazer o seguinte, eu quero ligar esse carinha aqui. Ó, eu quero ligar esse carinha. Então, que número que eu vou ter? Agora eu tenho 2, 5, 3. Por quê? Eu desliguei só o número 2, tirei 2 daqui, fica 2, 5, 3. Pegou a ideia como que a gente lê essa tabela? Bom, o que é importante para a gente saber disso aqui? Quando a gente fala de máscara de subrede, e a gente olha para a máscara de subrede, bom, a gente está falando dessa quantidade de bits de cada casinha. No caso da máscara, uma vez que eu coloquei um número 0, a parte da frente não pode vir com nenhuma numeração. Então, aqui obrigatoriamente estaria 0. Então, na minha máscara, depois lá eu tenho o primeiro octeto, o segundo e o terceiro. Se eu coloquei um 0, por exemplo, aqui no segundo octeto, todos aqui para trás vão estar zerados também. Né? Eu teria mais uma aqui, que são 4. Estaria todo mundo zerado.
Então eu teria aqui todas as casinhas aqui zeradas, aqui todas as casinhas zeradas. Isso na máscara do speed rate. O IP não, o IP ele pode variar, ele pode ter 0 no meio do caminho, não tem problema. Agora a máscara não, perfeito? Legal, vamos passar para nosso próximo slide. Então, essa ideia das casinhas de subrede é por isso, gente. Olha e analisa elas assim. Tenho todas elas 1, então vou ter nesse carinha aqui, eu vou ter um total aqui de 255 em decimal, aqui 255 em decimal, aqui 255 em decimal. Coloquei o primeiro zero, que foi esse aqui, todos os outros para trás tem que ser zero, tá bom? Por isso é um barra 24, ó, 8 mais 8 mais 8, barra 24, tá bom? Então, a notação CDR, né, ela indica quantos bits, né, existem correspondente à rede. E aí a gente tem o que a gente chama de endereços privados, tá bom? Nos endereços privados, nós temos o famoso barra 8. Então, vamos voltar aqui, ó, no barra 8, significa que todo mundo aqui estaria zero, porque eu só tenho 8, tá vendo? Então, aqui estaria 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, tá bom? Eu tenho barra 12, então vamos lá no barra 12. Eu tenho 8 mais 1, 2, 3, 4. Daqui para frente está todo mundo zerado, tá bom? E eu tenho barra 16, todos esses são de uso interno. Barra 16 significa que aqui eu tenho um 1, aqui tem um 1 também, até 8, e aqui para frente estaria 0. Por quê? Esses dois conjuntos aqui dá 16 bits ligados, tá bom? Então, o endereço privado é um endereço onde a gente fala que ele não tem acesso à internet de forma nativa. Ele não é um endereço roteável. Tá? Isso quer dizer que ele serve somente para uso interno. E dá para a gente fazer algumas coisas. Eu posso pegar um IP, por exemplo, do Google e colocar no meu computador. Só que ele vai ser reconhecido só na minha rede ali, que eu montar, da forma com que eu digitar. Ela vai reconhecer, mas ela não vai sair pela internet. Não vou receber nada de outros locais. Porque a internet, os IPs que são chamados de IP públicos, eles vêm pelos provedores, tá bom? Então, para que você houvesse redes locais, né, onde a comunicação local está ocorrendo, foram feitas separações nesses blocos, nessas faixas de IP. E aí talvez você fale, mas por que isso? Bom, a internet, né, esses protocolos, eles são de mais ou menos 1990, tá? 90, 90 e alguma coisa. Imagina só, naquele tempo, a gente falar ali da quantidade de IPs que nós temos hoje, que não é pouco, né? São muitos IPs, a gente está falando aí, 2 elevado a, são 24, 2 elevado a 48, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui para mim não falar pobrinho, ó. Eu tenho 8, 8, 8, 8, 2 elevado a 32, perdão. 2 elevado a 32 é a quantidade de IP disponíveis em todo o sistema TCP. Isso quer dizer que, seja muito ou seja pouco, eu tenho uma limitação. Tá? Então, vamos ver se aqui a minha calculadora ela tem a potenciação. Deixa eu ver aqui, elevado a 2, eu acho que vai ser elevado a x. Então, 2 elevado a 64, a gente vai ter essa quantidade de IPs. Tá vendo? É um valor meio alto. A gente vai olhar, deixa eu ver se eu digitei certo aqui. Se eu não me engano, é 2 bi. Quase 2 bi, né? Quase 2 bilhões. Mas deixa eu confirmar aqui de novo. 2 elevado a... Eu coloquei 64, né? 32. Isso, dá 4 bilhões. 4 bilhões, 294. Então, essa é a quantidade de IPs que a gente tem. Só que você imagina assim, cada equipamento tem um IP. Quando veio os celulares, quando veio esses outros tipos de equipamento, nós estamos falando de um volume que a gente atinge facilmente essa quantidade. Só de pessoas no mundo existem mais de 8 bilhões, se não me engano. Recentemente estava em 7, acho que a gente já passou de 8 bilhões. Isso quer dizer que a gente não tem IP no IPv4 para atender todo mundo. Se todo mundo tiver um celular, colapsou o sistema. Não tem IP suficiente. E aí, como é que a gente faz? Criou-se redes locais. Inicialmente, a ideia era que esses 4 bilhões seriam suficientes para gerir toda a internet. Mas como avançou, né, como houve um avanço, isso foi muito pouco. Então, o que é feito? Quando você tem uma rede local, imagine que é o seguinte, eu tenho lá 200 equipamentos lá dentro. Ao invés de eu ter 200 EPs públicos, eu posso sair com um único roteador. Então, todo mundo que está dentro daquela rede local, ela vai se responder como se fosse aquele roteador. Mesma ideia da casa. Eu
tenho uma casa, quem quiser mandar mensagem, manda para aquele endereço público que o carteiro consegue chegar até ali. Da casa para dentro, eu posso ter 2, 3, 1.000, 2.000 pessoas, né? Falando em casa, pensa num condomínio, posso ter 2.000 pessoas dentro do condomínio, que não tem problema. O endereço de localização do carteiro até ali é o mesmo. O que muda é a gestão da hora que chega aquela correspondência para dentro. Isso muda. Bom? Então, essa limitação de IPs, né, essa limitação que na época, quando foi desenvolvido o IPv4, era algo, né, muito difícil de se acontecer, pela complexidade que se tinha em você ter uma rede, você montar todo esse acervo de comunicação, era algo que dá para seguir. Mais ou menos no ano de 2007, 2005, veio o IPv6. E aí o IPv6 ele tem uma quantidade absurda de peso, ele é muitas vezes maior. E é sobre ele que a gente está vivendo hoje a questão de internet das coisas, né? O IoT. Então, a ideia da internet das coisas é que tudo vai ter IP. E aí você tem faixas gigantescas, muito maiores. Então, uma faixa simples de rede local tem mais IPs que o IPv4. Tem uma pessoa que fala uma frase que eu particularmente não concordo com ela, né? Acho muito difícil, mas ele vai fazer uma analogia que se você pegasse 1 metro quadrado da Terra, se você pegasse só 1 metro quadrado, e você dividisse toda a Terra, pegar só um pedacinho disso, teria mais IPs dentro desse quadradinho de 1 metro quadrado do que estrelas no céu. Então, eu particularmente não concordo com essa analogia, né? A gente não tem noção da quantidade de estrelas que existem, mas qual que é a ideia do IPv6? Você tem uma quantidade absurda de IPs. Tá? Então, essa limitação do IPv4 de quantidades a gente não enfrentaria no IPv6. Ou se a gente fosse enfrentar, seria algo assim, talvez inimaginável, como que a gente conseguiria ter tantos equipamentos conectados ali dentro dessa estrutura, tá bom? E aí o que acontece? Além do IP, então vamos lá, vou voltar aqui, tenho 2 IPs reservas, lembra? Então aqui está o endereço, tá, como que ele é escrito. Então 192.168.10/24, que seria 192.168.0/255.255.255.0, tá bom? Esse primeiro 0 aqui está falando que é o IP da rede. Tá? Então, esse 0 é o IP da rede. Eu achava que era o roteador que era o primeiro. Não, o roteador também é um dispositivo. Ele pode ser 1, 2, 3, pode ser qualquer IP. Mas nessa configuração /24, o IP da rede, então eu não posso escolher, eu vou escolher aleatoriamente o IP da rede. Não, o IP da rede é o primeiro endereço válido, que no caso do /24 é o endereço 0. E também no caso do /24, o último endereço disponível é o 255. Lembra que lá na máscara eu tenho de 0 até 255? No IP também, eu posso ir de 0 até 255. Então, o 0 aqui, o último 0 no padrão /24, nesse padrão, 0 é o endereço da rede. 255 é o endereço de broadcast. Tá bom? Broadcast, sempre se ouvir isso, é como se estivesse numa sala falando com todo mundo, entendeu? Gritando, falando alto, não de uma forma que eu esteja num diálogo, falando direcionado a uma pessoa. Tá bom? Então, IPs que a gente chama de utilizáveis. Então, IPs que eu posso colocar em dispositivos dentro da minha rede. Ele vai na faixa do /24, do 1 até o 254. Bom, então, esses daqui são os IPs que eu posso configurar nos meus dispositivos e eles conseguem se comunicar desde que todos estejam dentro da mesma faixa de rede. Legal? Máscara de rede é uma divisão de uma casa em cômodos, por exemplo. Então, eu gosto muito da analogia de condomínio, né? Porque o condomínio ele te dá uma forma estrutural legal, assim, para você enxergar isso. Então, você imagina assim, a minha máscara de subrede, eu tenho lá o endereço físico do empreendimento, né? Ali da onde é o condomínio, e depois eu tenho cada unidadezinha separada. E dentro desse mesmo exemplo, olha só que legal. Eu tenho um condomínio que ele tem 2 blocos. Eu tenho o bloco A e o bloco B. Nesse caso, a gente fala que eu posso ter uma gestão, a gestão do condomínio enxerga os 2 blocos, então enxerga o bloco A e o bloco B, mas eu quero que o bloco A só fale com o bloco A. Ele não vai receber nada do bloco B, e vice-versa. E o bloco A se comunica, por exemplo, com a gestão. Ele consegue se falar com a gestão. O bloco B também, mas eles não se falam entre si. Como fazer isso? Na subdivisão de redes. Então, se eu dividir, lembra que a gente tinha aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Lembra que se eu aumentasse o número 1 aqui, ó, se eu colocar o número 1 aqui, eu mudo a minha máscara de subrede? Quando eu coloco o número 1 aqui, eu divido na metade
a quantidade de dispositivos, certinho. Cada número cada um que aparece, você vai dividindo na metade as possibilidades de equipamentos que você tem. Se nessa configuração eu tenho 256 IPs disponíveis contando com máscara e broadcast, se eu colocar o número 1 aqui, eu dividi na metade. Então eu vou ter uma rede que vai do 0 até o 128. Olha que legal. Do 0 até o 128 é uma rede, tá bom? Perdão, do 0 até o 127 é uma rede, tá bom? Onde o 0 é o endereço da rede e 127 é o endereço do broadcast. Agora, o próximo número, que é o 128, ele passou a ser o endereço da segunda subrede. Entendeu? Agora eu tenho, porque eu dividi a minha rede barra 24 em duas. Quando eu coloco barra 25, eu dividi ela no meio. Agora eu tenho duas diferentes. Se a minha administração, eu configurar ela, ainda assim dentro do barra 24, ela enxerga os dois, porque ela abrange todo mundo. Mas o IP que está na máscara de subrede barra 25 não vai enxergar a outra casinha. Então eu enxergo do 0 até o 127, o próximo enxerga do 128 até o 255 e acabou. Um não consegue enxergar, o 128 não vai enxergar o 127. Tá bom? Então essa é a ideia de máscara de subrede. Deixa eu ver aqui. E aí nós temos outra configuração que é o Gateway. O Gateway é o IP que me faz ter acesso à internet. Tá? Ou a melhor forma, né, de você falar é acesso a outras redes, não necessariamente a internet. Então o Gateway é o carinha que vai pegar ali, você está dentro de uma rede específica e você quer acessar outra rede. Para você fazer acesso de uma rede na outra, como nós já vimos, a gente acessa isso através do quê? De um roteador. Então, normalmente, nós temos somente um roteador na rede, normalmente, e esse roteador é o meu gateway. É ele que me faz acessar da rede 1 para a rede 2, por exemplo. Então, mas agora eu quero comunicar o bloco A com o bloco B. Como é que eu faço? Coloco um roteador no meio do caminho e aí eu consigo fazer essa comunicação entre eles. Tá legal? Bom, chegamos aqui. Sei que a aula foi bem mais pesada do que as outras, porque a gente entrou num consenso aqui e ainda é muito teórico, né? A gente não colocou a mão na massa, mas eu quero que você veja novamente, né, o vídeo, tente fazer a analogia ali do correio, do CEP com a rua, do condomínio, para você conseguir entender a ideia do que é a máscara do subrede, do que é o IP, qual que é o primeiro, qual que é o último, a ideia que nós demos ali, né, da divisão de IPs, porque assim, isso aqui é um dos temas que muitos técnicos que já estão anos no mercado não conseguem entender, não têm domínio sobre isso, que é um tema realmente que ele é um pouco massivo, ele é um pouco difícil de você assimilar ali. Mas eu falo, Ivan, se eu falar 1/26, você sabe de cabeça? Eu não sei. Eu sei o que deve acontecer, faço a continha, faço ali o entendimento de quais redes, quantas redes eu vou ter, quantos IPs disponíveis eu tenho e resolvo o problema. A minha ideia aqui não é que você decore, que você, olha, agora eu sou um expert, eu sei que tem no /8, /16, /15, não precisa, você precisa entender o conceito. Então volta lá, veja se ficou claro para você o conceito, ou seja, você tem as divisões da sua rede, a separação do que é o endereço de rede e do que são os dispositivos está na máscara de rede. A partir do momento que eu tenho o primeiro zero, tudo para frente ali daquele primeiro zero é dispositivo. É a quantidade de dispositivos que você tem ali para frente, tá bom? Bom, vamos lá. Exercícios. Então, em uma rede 192.168.50.0/24, qual é o primeiro IP utilizável? E qual é o último? Qual é o broadcast? Então, nós já vimos, né? Você pode colocar o número que você quiser aqui. Quando você tem um /24, o 0 sempre vai ser o primeiro IP, tá bom? E o 255 sempre o último. Cite dois blocos de IP privados em uso comum e um uso comum para cada um deles. Aqui, pessoal, olha, você pode colocar vários tipos. Por exemplo, 192.168.50.0/24 é um. 192.168.1.0/24 é outro. E assim você tem infinidades, tá bom? Existe lá o IP 10.0.0.0/8, 10.0.0/16. Então você tem uma infinidade de possibilidades aí de blocos de IP privado, tá bom? Explique uma frase a função do gateway e do DNS. Eu acho que nós não falamos do DNS. Deixa eu ver aqui a máscara. Beleza, deixa eu ver se eu tenho DNS aqui. Nós temos aqui embaixo, tem um detalhezinho do DNS. A gente não abordou ele com ênfase. Bom,
Para não deixar em aberto, o que acontece? O DNS é quem é responsável por pegar o meu endereço, né, escrito, né, então www.google.com.br, por exemplo, ou nesse caso dns.google, que é o 8.8.8. Ele pega esse nome e converte esse nome em um número. Vamos lá para a nossa analogia? Quando eu escrevo meu CEP, esse CEP ele vai estar apontando para uma rua. Da mesma forma que se eu pegasse o nome da rua e eu quiser saber o CEP, quem faz essa conversão é o serviço DNS, tá bom? Então, o DNS ele é o resolvedor de nomes. E é muito comum, olha, é muito comum, a gente tem muito problema com pessoas achando que o DNS traz velocidade para dentro da rede. Não traz. Não traz. O DNS, o que ele faz? Ele só resolve nome. E acabou. Ele resolve nome. Então, mas esse DNS resolve o nome de uma forma que vai para um IP mais rápido. Não vai, gente. Não vai. Porque não funciona dessa forma. Uma vez que eu tenho meu IP, tá? Eu tenho um IP de destino. Acabou. A rota que eu vou assumir, quem vai definir é o meu provedor de internet. É ele que vai definir as rotas. Eu coloco lá para carteira assim, ó, eu quero ir para a rua A, B, C, D. Eu chego de carteira, você não vai seguir por esse caminho, mano. Ó, você vai seguir por tal. Não funciona assim. Uma vez que você entrega ali, que recebeu esse pacote, saiu da tua mão, a empresa que recebeu é responsável por te fazer chegar até o outro lado. E o caminho que ele vai chegar vai depender da estratégia, vai depender de um monte de cenários daquela empresa, tá bom? Então o DNS é super importante. Faz muito sentido você ter um DNS confiável, porque uma forma de você roubar as pessoas é você mudar o DNS dela. Se eu conseguir pegar o DNS e eu falar assim, olha, agora o Google não é mais o Google, é um site que eu quero que seja, eu faço a pessoa navegar no lugar errado. Porque o computador vai tentar fazer um acesso para o IP errado. Tá bom? Então, e isso serve o DNS. Legal? Então, a explicação aqui, né, do que seria o DNS. Então, explique em uma frase a função do gateway e a função do DNS. O gateway é que me faz acessar outras redes e o DNS é que resolve os endereços, né, seja e-mail, o que quer que seja. Ele resolve isso para o endereço IP, tá bom? Que no final ali, o que se comunica é em endereço IP. Legal? É isso, tá bom? Aqui está o gabarito do que a gente falou. Nos vemos na próxima aula. Quero agradecer muito aí a sua atenção e qualquer coisa estamos à disposição para ajudar você nessas aulas aqui, que eu sei que ela é um pouquinho mais difícil. Um forte abraço.